O Natal da Covid. Fim de ano e pandemia. Vai ter família reunida? Ou não? Na Europa, governos orientam. Será o Natal do isolamento. E no Brasil, o que esperar? Ainda que eu falasse a língua dos homens. Coluna do Garrone de volta. Tudo bem, gente? A minha roupa continua a mesma, a minha voz continua a mesma, mas os meus óculos, quanta a diferença. São uns óculos meio antigos, estão meio arranhados e tal, dá pra quebrar um galho aqui. Eu nunca uso eles pra gravar e os meus óculos titulares sumiram, não sei onde estão, então eu tô improvisando com esse aqui. Olha como tá uma desgraça, ó. Espero que vocês não liguem, tá bom? O que importa mesmo é o conteúdo. Vamos à coluna desta semana. Precisamos falar do Natal de 2020. Estamos cansados? Estamos. Pandemia, máscara, isolamento social, taxa de transmissão, distanciamento, negacionismo, vírus, vacina que não sai. Saudade da micareta, né, minha filha? Eu tô com saudade mesmo do meu Rio de Janeiro. Enfim, um saco. Tem que ficar aqui. E as autoridades? Em quem confiar? Eu, aqui em São Paulo, cheguei à conclusão: em ninguém. O presidente da República não precisa nem falar, né? Gripezinha, não sou coveiro, e daí? Pergunta pro vírus, remédio que não funciona, tem ainda o anti-Ministério da Saúde. Aqui em São Paulo, onde eu moro, a doença foi politizada também. O governador do estado esperou passar as eleições para ser transparente sobre a gravidade da epidemia. Agora a gente se pergunta se ele está sendo transparente. Não sei. O prefeito, que é afiliado político dele, era vice dele, minimizou essa segunda onda, antes da eleição, passou a eleição, vieram essas novas medidas restritivas. Custava ter sido honesto? E agora? Natal tá chegando, vamos acreditar nas autoridades? Olha, eu não vou não, porque eles já deixaram claro que a política é prioridade, não a população. O que fazer? E olha, sério, a gente corre um sério risco de ter um desastre no Natal. Não porque você vai ganhar uma meia de novo, ou porque vai ter que aturar aquele seu tio com piada escrota, ou aquela tia perguntando das namoradinhas ou namoradinhos. Antes fosse isso. Vai ser o Natal da pandemia. O que fazer? Eu pergunto de novo. Se no Brasil não tem quem acreditar, eu fui dar uma pesquisada, fui dar uma olhada em exemplos que vêm do exterior para ver se rola uma luz para o nosso debate. Os exemplos internos aqui do Brasil tendem a ficar poluídos pela política local. No Brasil da pandemia, usar máscaras para muitos é uma opinião política. Quem é de direita toma cloroquina e quem é de esquerda toma tubaína. Lembra disso? Por que tubaína? Porque rima em 2020. Isso é engraçado para algumas pessoas. Mas vamos ver aí alguns exemplos do que estão fazendo lá fora e o que eles estão pensando para o Natal. Eu li no Guardian, por exemplo, o jornal britânico, uma discussão bastante adulta que está rolando lá no Reino Unido. E aqui, vocês sabem, na coluna do Garrone, é um espaço para discussão adulta, para a realidade. E na realidade, todo mundo quer reunir a família. E tem um debate interessante nesse artigo do Guardian. Um argumento importante. Se os governos proibirem os encontros de Natal, isso pode romper de vez a confiança deles em relação à população. Quando o Estado proíbe algo que você julga ser fundamental para a sua liberdade, as pessoas tendem a pensar na sua liberdade primeiro. E caso haja uma desobediência civil generalizada, pode ser um divisor de águas e, a partir daí, o governo vai perder o controle sobre a política de combate à pandemia. Isso eu estou falando de casos de governo que tem uma política de combate à pandemia. Mas bem, se o governo indicar medidas leves, pode passar a ideia de que as medidas rigorosas do passado não fazem diferença. Como é que em maio não podia sair de casa e agora está tranquilo reunir toda a família? É uma decisão difícil. Aqui no Brasil é pior. Já tem uma desconfiança generalizada dos governos. No Reino Unido, o governo anunciou uma medida inédita. Vai permitir um relaxamento das medidas contra o coronavírus do dia 23 ao dia 27 de dezembro. Vai permitir que pessoas de até 3 residências durmam na casa uma das outras. Eu não achei a explicação por que esse número de 3, mas eu imagino que tem a ver com o número médio de filhos no Reino Unido. Lá, a média é 1,7 filho, arredondando dá 2, ou seja, 3 casas seriam aí. A casa dos avós, a casa dos filhos que moram com seus filhos. Isso é uma média porque, claro, nem todo mundo tem só 2 filhos e se parte do princípio que pais e avós compõem um casal. Podem ter se separado, mas enfim, é uma média. O apelido que se dá a essa estratégia é a bolha de Natal.
Quantas pessoas podem estar dentro da bolha? Bem, aí varia de acordo com as pessoas que dividem o mesmo teto. E uma casa não pode entrar em várias bolhas. Essa é a regra. E essa ideia de bolha já foi usada, só lembrando, na Nova Zelândia no começo da pandemia. Lá teve aquele lockdown super restrito, mas houve a permissão de bolhas, ou seja, você podia encontrar pessoas com quem você não morava junto. A primeira-ministra da Nova Zelândia, por exemplo, tinha uma bolha em que estava incluído ali um ministro que trabalhava com ela todo dia. Já a mãe da primeira-ministra não fazia parte dessa bolha. A gente poderia chamar essa estratégia de contenção de danos. Afasta todos os riscos? Não dá, mas minimiza ao máximo, levando em conta que vivemos em um mundo real e não em um mundo de sonhos. O ideal é se isolar, não ter contato com ninguém. Mas, na vida real, as pessoas vão encontrar seus parentes. Não tem jeito. É mais ou menos como se faz com a política de drogas em países civilizados. O Estado entende que as pessoas simplesmente não vão parar de usar drogas. O que faz? Distribui seringas, por exemplo. Evita, pelo menos, transmitir doenças. Eu vi um trabalho muito interessante de contenção de danos numa rave na Holanda. Uma banquinha testava a droga das pessoas que estavam frequentando a rave. Você conseguia ali decifrar o conteúdo da droga. A pessoa ia lá, dava sua droga, sem julgamento. Um representante dessa ONG de contenção de dano pegava a droga e analisava. Tem X% disso, Y% daquilo, vai ter esse e esse efeito. A ideia é fazer com que as pessoas tomem decisões informadas, uma abordagem adulta. Em relação à Covid, informações não faltam. Mas o grande problema é que a imprudência, o comportamento de risco não prejudica só a pessoa, mas quem está próximo. Vamos voltar ao Reino Unido? Pelo que eu li, até agora tem algumas medidas em estudos pelas autoridades. A proposta de não ter aulas, por exemplo, presenciais, para fazer uma quarentena ali antes das crianças irem para o Natal. Isso minimiza alguns dos riscos. E essa é a abordagem britânica. Não proíbe tudo, mas reduz riscos. Outros exemplos de orientações para os britânicos. Quando houver o encontro das famílias no Natal, não botar as crianças de casas diferentes para dormir juntas. Avós e netos devem tentar só ter contato ao ar livre. Mais um exemplo do Reino Unido, bem prático, com efeitos reais. Está proibido sentar no colo de Papai Noel. As autoridades britânicas enfatizam, o risco não é teórico. Mas lá, eles agem forte para reduzir ao máximo esse risco. Tem a universidade fazendo testagem em massa dos alunos para que, se contaminados, eles não viajem para visitar a família. O primeiro-ministro britânico falou em julgamento pessoal na hora de decidir se você vai encontrar um idoso da sua família, ou seja, dividindo ali a responsabilidade entre Estado e cidadãos. Uma abordagem adulta. Mas tem uma abordagem foda. Não, foda não, fofa. Nem não consigo falar fofa. O primeiro-ministro mostrou a sua faceta mais fofa. Ele respondeu a uma cartinha de um britânico de 8 anos perguntando se Papai Noel ia vir esse ano. O menino disse que entendia que o primeiro-ministro e os cientistas estavam muito ocupados, mas pediu que o primeiro-ministro falasse do assunto. O primeiro-ministro foi lá e respondeu. Disse que falou com o equivalente ao ministro da Saúde e informou que se o Papai Noel se comportar como ele sempre faz e trabalhar bem rápido e com segurança, não vai haver risco nem para Papai Noel, nem para ninguém. Fofo. Bem, aqui no Brasil a gente não pode contar com as autoridades. Provavelmente, se fosse responder a uma cartinha, o presidente ia mandar o Papai Noel tomar cloroquina, ou pior, ia falar que essa coisa de andar por aí, de vermelho, distribuindo presente, é coisa de comunista e ainda, como está na moda na extrema-direita, ia acusar o bom velhinho de ser pedófilo. Eu levantei informações sobre alguns outros países. Vamos lá para alguns exemplos que eu andei pesquisando. Na Alemanha, tem uma proposta parecida com essa britânica. Em dezembro, os encontros vão ser limitados a 5 pessoas. No Natal, mais permissivo, vão poder se reunir 10 pessoas sem contar com as crianças. São 10 pessoas, não limita o número de casas. No Reino Unido, se lembra, eram 3 casas. E tem um pedido para a população alemã, conversa de adulto, houve um apelo público para que as pessoas evitem contatos sociais uma semana antes de visitar a família. As medidas têm o apoio da maioria da população, de acordo com pesquisas recentes. Em Madrid, na Espanha, você tem uma proposta de reunir até 10 pessoas também, desde o Natal até o Dia de Reis, em janeiro, e também uma ideia de permitir missa, mas sem coral. Olha, na Itália, pelo que eu li, não vai ter um protocolo natalino. Vai ter uma recomendação para que as pessoas só tenham contato com a própria família.
vai ter que contar com o bom senso dos italianos. Na Áustria, um lockdown pesado termina no começo de dezembro. O que eles vão fazer? Testagem em massa. E mesmo assim, devem seguir na linha de um Natal entre os parentes mais próximos. Na França, os casos diários caíram depois de um segundo lockdown. Por enquanto, há uma previsão de que as restrições sejam levantadas no meio de dezembro e as pessoas vão poder viajar sem dar o motivo, sem dar explicações às autoridades. Mas o governo já deixou claro que vai anunciar medidas específicas para o Natal. Na Suécia, o epidemiologista referência no governo já avisou da possibilidade de haver restrição de viagem entre regiões do país para evitar sobrecarregar os serviços de saúde. Na Bélgica, lá tá brabo. Segunda onda bombando, foi o mais restrito que eu vi. Bares e restaurantes vão ficar fechados até o dia 15 de janeiro. No Natal, quem mora sozinho pode convidar 2 de seus contatos próximos. Para casas com mais gente, só pode chamar uma pessoa, justamente para as pessoas que moram sozinhas não ficarem sozinhas no Natal. E olhe lá. Bem, essa é uma pincelada de como as autoridades europeias estão lidando com o assunto. Como vocês esperam que fique o debate público aqui? O debate entre as autoridades já está manchado pela má-fé. Não precisa falar do Bolsonaro, porque ali é terraplanismo em várias áreas, na saúde é só um exemplo delas. Eu queria citar de novo o prefeito reeleito de São Paulo. Ele disse que não tem espaço para alarmismo e destacou um, aspas, novo lockdown, fecha aspas, e aí vem a desonestidade. Lockdown não pode ser visto como alarmismo, senão a gente tem que chamar a Europa quase toda de alarmista. E um detalhe importantíssimo. Não houve lockdown em nenhum lugar do Brasil. Então, não pode haver um novo lockdown. E nos Estados Unidos, hein? Lá você tem um presidente eleito, que tem um discurso. E tem um presidente derrotado nas urnas que fica até 20 de janeiro com outro discurso. As mensagens que vêm das autoridades, portanto, estão em sentidos opostos. E está rolando um debate, ou um pseudo-debate lá, que eu quero aqui que não chega ao Brasil, mas como a extrema-direita aqui é um pastiche, uma cópia mal feita da extrema-direita americana, é bom compartilhar com vocês. Eu andei vendo a imprensa ligada à direita e extrema-direita por lá, em especial comentaristas da Fox News. Lá eles chamam de pundits, ou political pundits, que são pessoas que sabem de um assunto, em tese, pelo menos, e são pagas para comentar. Nos Estados Unidos teve o feriadão de Thanksgiving, uma festa que, assim como o Natal, reúne as famílias, filhos que moram longe de casa voltam, reencontram parentes e todos comemoram felizes o massacre e as epidemias que mataram os povos originais nos Estados Unidos. Não é isso, é para agradecer, mas eu não vou nem entrar no caso, no motivo da festa. Fato é que as famílias se reúnem. O que esses pundits vinham dizendo? Argumentos ou pseudo-argumentos que podem parar aqui no Brasil. Vamos lá. Acusam o sistema ou a esquerda de querer acabar com o feriado, porque a esquerda odeia a família, odeia o Thanksgiving. O Estado quer controlar a liberdade das famílias, quer transformar a América na União Soviética. Todo mundo vai precisar celebrar de janelas e cortinas fechadas, porque senão a polícia vai entrar na casa das pessoas e as pessoas vão ser presas. E que isso vai ser só o começo. Bem, até onde eu vi, as ameaças não se concretizaram nos Estados Unidos, mas, enfim, não duvido que esses argumentos venham brotar aqui no Brasil. Não se assuste se vier essa bravata de que a esquerda e o sistema querem acabar com o Natal da família brasileira. Isso como uma justificativa para descumprir regras sanitárias. Olha, amigos, amigas, eu tô me sentindo, assim, sozinho nessa tempestade, sem orientação confiável das autoridades. E o que vai ser feito? Vai ter medidas mais restritivas? Vamos politizar o Natal? Vamos lidar com a realidade? É bom lidar com a realidade? Quem vai fiscalizar se você vai visitar a sua avózinha no Natal? Ninguém, não tem polícia, não tem guarda municipal para isso. Vai ser uma questão de consciência mesmo. Você vai ter certeza absoluta de que não está contaminado quando for lá visitar a família? Lembrando que tem aqueles dias sem sintoma. Você vai jogar a rabeta no chão na festa clandestina, é isso? E depois vai visitar a família? Vai correr esse risco de contaminar alguém da sua família, alguém que você ama? E se algo der errado, vai querer carregar esse peso? Então, o que vai ser do Natal? Mais uma vez, estamos por nossa conta e risco. Nós, adultos, devemos ser responsáveis por nossas decisões. E o que nós, pessoas que acreditamos na ciência, sabemos? Que o vírus
é transmissível até por pessoas sem sintomas, é mais grave para quem tem condições pré-existentes e é altamente contagioso. Mas que algumas pessoas ainda pensam, mais de 95%, 97% das pessoas sobrevivem. Pois é, e o 3%? Como o vírus é altamente contagioso, se não houver qualquer medida de contenção, 3% de dezenas de milhões de pessoas são centenas de milhares de pessoas mortas. Acha pouco? Vamos arriscar? Natal costuma ser o feriado da família. Até os filhos mais desgarrados cumprem esse ritual de encontro anual com os parentes. Acho que cada um de nós tem que refletir. Um comportamento coletivo arriscado e imprudente no Natal de 2020 vai ter uma conta cara no Réveillon. Não é praga, não é torcida, é lógica amparada em ciência. Não adianta desejar feliz ano novo, muita saúde da boca para fora. Desejar saúde não é suficiente. Independentemente do que os políticos e autoridades sanitárias venham a decidir, as atitudes de cada um vão fazer a diferença. Se o pior acontecer, adianta terceirizar a responsabilidade, pôr a culpa no prefeito, no governador ou no presidente da República? Sejamos responsáveis. Eu não vou ditar regra, eu estou nessa mesma situação. Minha família mora toda em outro estado. Bem, cada um sabe o limite da sua responsabilidade. Todos nós, nessa altura da pandemia, sabemos exatamente o que devemos e o que não devemos fazer. O que você vai fazer nesse Natal? Como o Ministério enxerga a possibilidade de alta ainda maior nos casos durante as festas de fim de ano? A pasta fará alguma orientação especial à população quanto às celebrações de Natal e Ano Novo para evitar que os números continuem crescendo? Existe alguma possibilidade de novas medidas e orientações para diminuir a circulação de pessoas durante o mês? As recomendações que nós já fizemos e nós enfatizamos. Primeiro, é o tratamento precoce. Ao sentir o sintoma, procure o médico, vá ao posto de saúde, vá à rede de atenção à saúde e o médico vai realizar o diagnóstico, identificar se você está cometido de Covid e vai prescrever os medicamentos que lhe são adequados para o tratamento e inicie o mais rápido possível esse tratamento. Nós temos evidências científicas sobre a efetividade, a eficácia de determinados medicamentos e aqueles que dizem que não há evidências científicas são os verdadeiros negacionistas. Então, amigos, eu resolvi compartilhar com vocês uma coisa que é uma preocupação minha. Uma preocupação minha. Minha família inteira mora fora de São Paulo. O que eu vou fazer nesse Natal? Né? Não tem ninguém que possa impedir que eu vá visitá-los. Mas o que diz a prudência? Eu resolvi compartilhar com vocês e deixar uma pulga atrás de vossas orelhas. Pode ser? Pode ser? Olha esse óculos aqui, gente. Uma desgraça. Espero que não tenha ficado muito tosco. Semana passada eu falei de quem? Eu falei do John Kerry, que vai ser o enviado, o emissário especial do clima do futuro governo Joe Biden, que provavelmente vai pegar no pé do presidente Bolsonaro. Vamos às mensagens? Nunca perca uma coluna, amo ver que o governo Bolsonaro vai se ferrar. É a pessoa que se diz quero ser esquecido. Olha, quero ser esquecido. Ou, é homem. Senhor, quero ser esquecido. Eu não comemoro, não vou amar ver o governo Bolsonaro se ferrar, porque a gente está dentro desse Titanic, né? Não dá para torcer pelo iceberg. Se ele se ferrar, provavelmente todos nós nos ferraremos. Eu não torço contra, não torço contra. Débora Silva, parabéns, Garrone. Conheci seu trabalho no My News, na expedição para a Antártica e outras participações suas por lá. Desde então, acompanho as opiniões muito bem esclarecidas e viciei nessa fala calma, bem-humorada e super necessária aos nossos ouvidos. Muito, muito parabéns. Calma, eu sou calmo. Necessário é subjetivo, bem-humorado também, mas calmo não é uma coisa que eu esperaria ouvir, não, Débora. Marcos Schneider. Vamos lá. Adorei a abertura, o tema musical está muito bom. New Bossa Nova pós-moderna. Tudo com muito bom gosto. O texto maravilhoso e Francisco é demais. Obrigado. Eu tô me sentindo assim, só tô com vontade de ler elogio hoje, não tô com vontade de ler crítica, não. Walter de Assis, bom dia desde Niquite. Niquite é minha cidade, Niterói, na região metropolitana do Rio, no Grande Rio.
Bom dia, Dejine Kit, programa classudo com conteúdo inteligente e atual. Fico sem graça, assim. Meu conterrâneo Walter, obrigado mesmo. Roberto Vieira, você acha que tem alguma chance... Tá sem camisa, Roberto? É isso mesmo? Tá calor, né? Tá calor, verão chegando. Você acha que tem alguma chance do mentecato do Bolsonaro deixar o negacionismo e substituir o Salles para um ministro decente quando o Biden tomar posse? Olha, eu acho que a pressão internacional pode vir. Eu vi, isso foi a CNA, mas algum órgão representativo do setor do agronegócio fazendo críticas ao governo brasileiro. A gente já viu que tem a pressão do capital externo. Do capital interno, eu ainda vi pouco. Eu acho que porque tradicionalmente os empresários brasileiros são muito dependentes do Estado. Então criticar o governo pode vir com algum tipo de retaliação, então eles são um pouco reticentes. O que eu vi alguns analistas políticos falando é o que pode acontecer, que o Salles ele é um queridinho do Bolsonaro. Então eles estão fechados assim ideologicamente e ele acha que o Salles está fazendo o serviço correto. E é curioso na divulgação do desmatamento, que foi 9% acima do ano passado, o ministro do Meio Ambiente não foi, mas isso não é um problema no governo Bolsonaro, isso não é um problema, foi lá passar vexame o vice-presidente que disse que poderia ser maior, ele achava que podia ser maior. Podia ser 20%, foi só 9% de aumento no desmatamento, que já foi muito maior do que nos anos anteriores. Enfim, o que eu ouvi, o que pode acontecer, se a pressão chegar forte, ele sim substituir o Salles, não sei por que perfil de ministro, e jogar o Salles, como a gente diz no mundo corporativo, caiu para cima. Você encosta a pessoa num lugar de luxo. Vai ser, por exemplo, embaixador em algum lugar. Você tira a pessoa da frente, tira ela do noticiário, joga para ser embaixador e vamos combinar. Dependendo do lugar, ser embaixador é um luxo. Como houve com o Weintraub, por exemplo, tirou o Weintraub quando ele atacou o Supremo, falou que tinha que arregaçar lá com o Supremo, tirou ele da frente, jogou ele para o Banco Mundial, ninguém nunca mais ouviu falar do Weintraub, ou ouviu falar muito pouco do Weintraub. Isso talvez possa acontecer com o Ricardo Salles, foi o que eu ouvi de alguns analistas políticos, mas aí é um exercício de futurologia, não estou aqui para fazer futurologia. Caroline da Soler. Ai, Garrone, tem um crush em você? Que isso, Caroline? Escuto você falando e parece que volta a ter 12 anos apaixonada pela boy band. Gente, eu tenho idade para ser pai de um integrante da boy band, né? Então, vou encarar como elogio, apesar de achar, assim, um pouco inadequado, dada a minha idade, tá bom, Caroline? Mas obrigado, boy band é ótimo, né? Eu sou da tiozão band. Tereza de Sá, Garrone, se cuida, você é ótimo, mas a sua mãe e o Francisco estão roubando a cena. E sem essa de pedir sugestão pro conteúdo da sua mãe, deixa ela fazer o que quiser. Sabe, Tereza, várias pessoas falaram isso. Não, deixa sua mãe fazer o que quiser. Só que eu tenho que inventar uma pauta pra minha mãe. Não é assim, fala o que quiser. Tem uma pauta. Se vocês me ajudarem, facilita. Na pauta dessa semana, o que eu resolvi falar? Já que eu falei de Natal na minha coluna, minha mãe é fascinada por decoração de Natal. No último Natal que eu fui, lá na casa dela, ela decorou a casa com mais de 37 Papais Noéis. Eu não tô falando de Papai Noelzinho assim, esse aqui eu nem conto. Tem que ter pelo menos um tamanhozinho assim, então eram 37. E tinha um que subia escada, um que falava português, tinha um Papai Noel havaiano, tinha de todos os tipos. Então eu pedi pra ela mandar um vídeo pra mostrar como é que tá a decoração de Natal. Que parece assim, é sucursal da Lapônia. Sucursal da Lapônia, minha mãe adora Natal, então vamos ver o vídeo que ela mandou. Aqui, ó, esse aqui é o nosso Papai Noel da porta. Tem os meus enfeites, eu junto há cerca de 30 anos. Aí tem a minha mesa, que não tá pronta, óbvio, né? Aí tem todos os meus... Aí tem esse, que foi quando meu neto nasceu, vamos lá. Tem esse daqui que não tem vida. Tem esse daqui que é vovó também. Esse daqui que é o Papai Noel que tira foto. Esse daqui é a coisa mais linda. Nossa família é minúscula, é muito pequena. Então, mas eu arrumo como se fosse uma família enorme. Eu sou completamente apaixonada. Tudo, olha gente, isso aqui que loucura. Olha aqui. Eu acho que no Natal eu deixo fluir meu lado criança. Eu digo que eu arrumo pro meu neto, mas eu acho que no fundo, a gente arruma pra gente, né? Se eu não vir mais, Feliz Natal pra vocês. Leonardo Cabrini. Será que é parente do Cabrini? Garrone, por que acabou o VinoZap? Gostava de saber as novidades do universo paralelo. Leonardo, o VinoZap era um programinha que eu fazia aqui no meu canal aos sábados, em que eu falava do universo paralelo do mundo do WhatsApp.
nos bolsonaristas. Eu tô lá em alguns grupos como ouvintes, fico vendo aquelas barbaridades lá e compartilhava nesse vídeo aqui no canal, só que tô sem tempo. Então eu tô fazendo essa coluna e o 4 quartos. Tô sem tempo de fazer ouvir no Zap. Se por acaso folgar, quem sabe eu volto a fazer ouvir no Zap, ou eu posso incluir aqui na coluna. Talvez seja isso, incluir um trechinho, não sei. Vou pensar aqui, sugestões. Me diga se vocês estão com saudade do ouvir no Zap. Então é isso. Essa coluna vai ficando por aqui, com os meus óculos estranhos. E eu convido vocês a assistirem sempre o 4 quartos, aquele programa que eu faço com os meus amigos. E o que é legal, eu acompanho alguns programas estrangeiros de debate político. E o 4 quartos não é exatamente debate político, mas é um programa de debate. E quando você tem debate com pessoas que divergem profundamente, o debate não avança. Ficam as pessoas ali se digladiando, o debate não avança. O princípio do 4 quartos, que somos amigos ali, que por sermos amigos temos algum tipo de afinidade. E eu acho que com isso o debate flui melhor. Porque quando você tem posições completamente antagônicas, você sempre acaba falando, você é um nazista, você é um comunista. Não vai acontecer isso no 4 quartos. Então ali é um debate amistoso em vários sentidos. E ali ninguém tem muita vergonha de marcar a sua posição. É claro que todo mundo tem essa afinidade, assim, mas tem algumas posições ali que eu acho muito interessante, cada um tem um perfil específico. Se você já viu uns 2 ou 3 programas, você já entendeu a carinha de cada um, qual é o jeitinho de cada um. Convido você a assistir ao 4 quartos, que é ao vivo toda quinta-feira, 8h30 da noite, com participação de quem entrar. Quem entrar, mandou mensagem, te põe na tela, comenta. Tem um público que já tá cativo, assim, vem toda quinta-feira, 8h30, participa, já sabe tudo, perfil de todo mundo, gosta de um, odeia o outro. É o convite que eu sempre faço para assistir o 4 quartos. Assistir ao 4 quartos, olha a regência verbal. E a seguir na coluninha do Francisco, a coluninha do Francisco hoje tá diferente. Ela tá diferente porque ela foi fruto de um flagrante. De um Francisco com frio. O que o Francisco faz quando a gente liga o ar-condicionado, o frio chega, o que ele faz? Veja na coluninha do Francisco, logo depois da coluna do Garrone. A gente fica por aqui, só lembrando que essa semana teve minha coluna lá no canal do professor Leandro Carnal. Eu falo sobre os especialistas que são ouvidos na imprensa. Como é que alguém é considerado especialista? Como é que ele consegue chegar à grande imprensa? Que critérios a imprensa usa para escolher um especialista? Dá para acreditar nos especialistas, ou só nesses especialistas? Eu faço uma reflexão, lembrando que lá eu falo sobre imprensa, eu falo sobre jornalismo, e aqui eu faço jornalismo do meu jeito. Mas tudo aqui tem apuração. Não tem chute nenhum. Tem opinião, claro, mas não tem chute, não. Tudo apuradinho, sem fake news. Esse é um compromisso que eu tenho quando eu acordo de manhã. É esse. Não passar fake news. Vocês já perceberam aqui qual é o meu estilo. É isso, encaminhando para o fim. Então tem a coluna lá no canal do professor Leandro Carnal, Prazer, Carnal, 4 quartos. Toda quinta-feira, 8h30 da noite, e minha coluna aqui toda quarta-feira, 8 horas, 8h30, ou quando fica pronto eu já mando pro ar sem hora mesmo. Tô testando esse modelo, e é isso. Espero você a qualquer momento. Você sabe onde me encontrar, seja aqui no meu canal do YouTube, lá no Professor Leandro Carnal, ou nas minhas redes sociais que eu vou botar aqui. Vou esperar dar tempo de ler. Ok, eu fico por aqui, a seguir, coluninha do Francisco. Beijo, tchau. A derrota eleitoral, as manifestações ocorreram, por exemplo, aqui em São Paulo.